pessoal, Lélio Braga Calhau do site educaçãofinanceiraparatodos.com. Hoje estou tendo a honra de estar com vocês aqui com a doutora Cláudia Silva. Ela é coach, diretora da empresa Sotes Treinamento, Master Coach, palestrante, instrutora de oratória na empresa Humani, com mais de 800 horas de aulas ministradas. É especialista em treinamentos e preparação de profissionais para a excelência ao atendimento ao cliente, vendas, liderança e motivação. Ela é certificada pelo curso Gold de Treinadores do Brasil, pelo Instituto Marcelo Ortega, graduada em oratória avançado, graduada em Master Coach e Leader Coach pela Organização Internacional Condor Blanco, produtora da Escola de Coaching de Oratória da Organização Condor Blanco, coautora do livro Coaching para Alta Performance e Excelência na Vida Pessoal. O pitch da doutora Cláudia é: amo meu trabalho, sou aficionada pela melhoria e evolução do ser humano. Acredito no poder imensurável do ser. E o tema da palestra de hoje, dessa conversa nossa com a doutora Cláudia, é mente limpa, vida próspera. Então, eu quero dar inicialmente bem-vindo, doutora Cláudia. Obrigado por estar aqui com a gente aqui. E para suas considerações iniciais, só fica à vontade. Olá, pessoal. Prazer e uma honra estar aqui com você, Lélio, com os seus leitores e ouvintes, participar desse projeto grandioso, que é um projeto que vai ajudar muitas pessoas, eu acredito piamente nisso. E participar desse trabalho também com você, já conheço o seu trabalho há um tempo e tenho aprendido muito e para mim é uma grande honra estar aqui. Bom, como eu disse, como essa frase resume bem o meu trabalho e o que eu realmente amo trabalhar com o treinamento e a transformação das pessoas, porque a todo dia, quando eu me proponho a transformar, apoiar na transformação das pessoas como coach, eu me transformo um pouco mais. E a evolução não para, isso é muito bom. Então é muito bom estar aqui com você também. E já que nós estamos falando de transformar pessoas, doutora Cláudia, que tipo de transformação pode ter para as pessoas que buscam o sucesso financeiro? Existem crenças limitantes? Existem questões negativas que podem atrapalhar uma pessoa na caminhada dela, tanto pessoal como financeira? O que a senhora pode dizer para a gente sobre isso? Sim, Lélio. Não sei se é boa ou ruim a notícia, eu acho que boa. As coisas ruins que nos acontecem por tempos de estudo e de conhecimento e de autoconhecimento também, eu posso afirmar que as crenças são as principais responsáveis pelo nosso sucesso ou pelo nosso fracasso. E a parte ruim é que essas crenças, a gente não tem muito acesso a elas. É importante você dar atenção ao autoconhecimento, a se trabalhar e investigar realmente quais são essas crenças para que você consiga realmente transformar a sua vida. Tá. Existem crenças somente limitantes ou existem crenças positivas que a pessoa pode trabalhar, pode buscar o desenvolvimento pessoal dela para se transformar? Essa então é a excelente notícia, porque assim como existe a crença limitante, existe a crença positiva também, que te apoia, que alicerça. Nós somos feitos de crenças, nosso corpo está tomado de crenças, nós somos aquilo que a gente acredita, né? Coisas que vão nos formando desde pequenos, coisas que estão no nosso gene, inclusive, coisas que às vezes não temos nem noção de onde veio, mas está aqui dentro. Então essas crenças estão aqui na nossa memória celular, tanto positiva quanto negativa. E aí agora eu fiquei com uma dúvida, porque às vezes eu vejo que as pessoas, assim, sem falar diretamente qual é a religião que toca isso ou não, mas eu já vi algumas pessoas falarem que, não sei se é na Bíblia que fala que uma maldição pode passar de uma geração para outra, e não sei, a senhora acha que pode acontecer isso, ou não, de repente na questão bíblica, mas na questão assim, pode-se passar crenças negativas de uma geração para outra dentro da mesma família? Assim, o que a senhora acha? Sim. Na verdade, as crenças são passadas porque tudo que a gente vivencia na nossa infância e aquilo que é produzido em casa, isso vai fixando. E não só em casa, Léo, ainda
ainda mais no nosso entorno, fora, no bairro. Então tem crianças que são daquele bairro, então tem crianças que são daquela cidade, que são culturais. Crianças que extrapolam o âmbito familiar e vão aí para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. São crianças de país, culturais, religiosas, não entrando no mérito religioso, mas tem uma força muito grande também, políticas e por aí vai. Nós vamos nos alicerçando, a nossa vida ela é baseada através dessas crenças. Eu estava me preparando para esse encontro nosso. Eu estava assistindo um vídeo de um filme essa semana. Não sei se você já viu. Ele, em inglês é Saving Mr. Banks, o nome do filme, né? No Brasil parece que passou em 2013 com o título Nos Bastidores de Mary Poppins. Você chegou a ver esse filme? Não. Tá, é um filme que fala da história de como o Walt Disney fez um trabalho com a autora do Mary Poppins para ela entregar, para vender o Mary Poppins para Disney fazer o filme. E ela não queria entregar de jeito nenhum. E ela, assim, tem um momento do filme que eu me lembro muito claramente que ela era criança e ela estava conversando com o pai dela na beira de um rio. O pai dela falou assim: olha, dinheiro é uma coisa suja. Dinheiro não deixa o dinheiro te dominar, não. E assim, eu lembro que ela tem um problema muito grande. Ela tem vários problemas no filme para lidar com as pessoas. Mas eu vi que o dinheiro é uma coisa que estava vinculada a essa crença lá que o pai dela, nessa conversa quando ela era criancinha, tinha passado para ela, que o dinheiro é uma coisa suja. O que você vê assim? Isso acontece também só em filme? Acontece na vida real? Que tipo de repercussão uma crença negativa sobre o dinheiro ou sobre algum outro aspecto correlato pode trazer para o desenvolvimento da vida de uma pessoa? Realmente é muito forte. Essas crenças, Lélia, como eu disse, nós não temos acesso a essas crenças facilmente. Então elas estão no nosso subconsciente, está lá no inconsciente, na verdade. E o seu inconsciente, o seu corpo é projetado, nosso corpo é muito inteligente e projetado para que sempre ele funcione para o nosso bem maior. E se existe essa crença, se está lá no inconsciente, e por exemplo, você está para ganhar muito dinheiro com algum trabalho, mas de certa forma existe essa crença de que se você ganhar mais do seu pai, você vai ser um bom filho, ou de que o dinheiro é sujo, que a pessoa que é rica não é uma boa pessoa. E essas crenças que envolvem o dinheiro são muito comuns. Se existe ela no seu inconsciente, o seu corpo é projetado para te proteger, ele vai te sabotar. Na verdade, você vai se sabotar. E entra o sabotador, e às vezes você não entrega o produto no prazo, você atrasa, alguma coisa vai acontecer ali por trás. Isso é provado cientificamente. Então, essas crenças vão nos tirar fora energeticamente. O nosso corpo é produzido de energia. Então, a pessoa que está com bons pensamentos sobre algo, com crenças positivas, ela fica uma pessoa mais atrativa. Isso a física quântica, ela prova isso. Então, você fica com um corpo mais atrativo. Você vai atrair aquela frequência que você está. Se o seu inconsciente quer te proteger daquele mal, que o dinheiro é sujo, ele vai te sabotar de uma forma para que você não chegue lá. Eu tô vendo você falar, eu tô me lembrando daquela obra do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária, que ele fala muito sobre isso. Pensamento, comportamento, ação. Então a pessoa que ela está numa vida negativa, de pensamentos negativos, na questão financeira, na questão de relação com as outras pessoas. Até porque é o seguinte, por exemplo, eu não consigo ver uma pessoa ter um sucesso financeiro se ela tem uma relação negativa com o mundo. É muito difícil, porque eu não consigo ver uma pessoa crescer financeiramente de uma forma sustentável se ele não trabalhar com relações de confiança. Então o que acontece? A pessoa que passa a ter uma visão negativa do mundo, das pessoas e tudo, ela passa a ter pensamentos negativos, comportamentos negativos e aí não vai alcançar objetivos. Mas vem cá, é possível romper essas crenças sem ajuda especializada? Ou necessita-se de ajuda especializada sempre? Ou é impossível romper essas crenças? Qual que é a sua visão? A minha visão é que com o apoio de um profissional, muito melhor. Mas existem formas simples, receitas simples, ferramentas que você pode usar no seu dia a dia.
Então é como um antídoto. Qual é o antídoto que você vai utilizar quando você está com um pensamento negativo? Parece muito simples, mas funciona muito bem. É trocar, cambiar. Então, se eu tenho um pensamento de que o dinheiro é sujo e eu identifico essa crença, é muito interessante identificar se realmente eu tenho essa crença. Se eu identifico que eu tenho, eu vou escrever todos os dias: o dinheiro é limpo. Eu escrevo, eu trago isso para a minha experiência física e eu começo a reforçar aquele pensamento. O antídoto é a troca. Então, se você identifica alguma crença que você tem, você começa a trocar e a falar. A palavra tem um poder, ela tem uma energia muito forte. Eu não sei se você conhece uma ferramenta que chama-se EFT, está sendo divulgada pelo André Lima, aqui no Brasil. E ele defende essa ideia da fala, da palavra, dessa energia. Então, aquilo que você quer trocar, você diz. O dinheiro é limpo, e escreve. São ferramentas que eu utilizo no coach que funcionam muito bem, que é trazer para materializar aquele seu pensamento. E reforçar. Porque ele vai vir a sua ação, como o inconsciente está atuando, vai vir involuntariamente. Você identificou, é muito importante, Lélio, nesse processo, o autoconhecimento e o auto-observador ligado. Porque senão você começa a agir sem se perceber. Então, se eu não estou tendo sucesso financeiro, ou sucesso amoroso, ou seja lá em qual área da sua vida for, comece a identificar quais são os seus comportamentos e o que você faz, qual é a crença que está falando ali. Identificar a crença, você muda. Você está falando isso aí, eu tô pensando aqui numa passagem do o Flávio Augusto, do Geração de Valor, tem falado muito, tem batido muito na tecla que a maturidade conta muito mais do que a técnica. Você concorda com isso também? Porque eu acho que você reconhecer que você tem crenças limitantes, eu acho que passa também pela maturidade, né? Então, assim, eu vejo que muitas vezes, igual, por exemplo, eu sou promotor de justiça, trabalho no fórum, às vezes chegam pessoas com conflitos lá e a pessoa está descabelando e tudo, você pede para ela te explicar o conflito e ela tá tão focada em contar o que é, que ela não está focada em resolver o problema. E às vezes é uma coisa assim de pequena monta, mas que ela está preocupada 20 vezes. Então, assim, eu penso que ter maturidade para encarar os problemas, acho que é muito importante. E reconhecer que a maturidade ainda não foi alcançada e que a gente pode tentar melhorá-la, eu acho que é fundamental para o nosso desenvolvimento, né? E aí eu queria te perguntar, qual que é a visão do Condor Blanco para essas questões? Você chegou a ter algum contato assim, com lições específicas sobre isso? Ou o Condor Blanco ele trabalha no contexto integrador e aí assim você, como é que fala? A pessoa que vai desenvolver pessoalmente, ela desenvolve também a questão financeira. Qual a sua experiência? Bom, na verdade, o Condor Blanco, o coaching Condor Blanco, ele traz a ideia da integralidade. Então, você não adianta só trabalhar o lado material, não adianta só trabalhar o lado emocional, nem o lado mental e nem o lado espiritual. Ele traz esse conceito. Mas houve alguma restrição quanto à questão da pessoa ter sucesso financeiro? Isso significa que a pessoa não pode ser feliz? Ou isso? Alguém pergunta isso durante... Deve perguntar, né? Surgem perguntas assim? Na verdade, essa questão financeira, essa crença do dinheiro, até parece que nós só falamos de prosperidade. A crença do dinheiro é uma das mais fortes. Por quê? Nós estamos em um país em que as pessoas de muita luta, em que o povo é a grande maioria, né? Que existe uma diferença social discrepante, uma coisa imensa. Ainda assim, desde a antiguidade dos poderosos, dos políticos, é bom que você considere que o dinheiro é sujo, é bom que você considere que não é bom, porque é mais fácil para eles manobrarem a população, né? Fácil para eles. E enfrentar essa diferença social também é mais fácil. O que o Condor Blanco traz? Prosperidade é a área da terra, é a área da estrutura. O dinheiro, ele traz uma educação financeira
ele traz a estrutura, porque você, tratando das suas necessidades básicas, e para tratar das suas necessidades básicas, você precisa ter uma certa paz financeira para você ter o básico, que é a questão do nosso sustento. Hoje não existe mais escambo, a gente não troca as coisas, então você precisa ter o dinheiro. Então, a primeira área da vida que é trabalhada no banco, no processo de coaching, é a terra, que é a prosperidade, a estrutura. E para que você tenha estrutura que te dá energia, para ter bons relacionamentos, para ter um bom trabalho, para fazer uma boa faculdade, para ter como ajudar outras pessoas. Nossa, isso é fundamental. Eu acho assim, às vezes eu vejo pessoas que têm potencial de crescer e elas não querem crescer. Eu falo assim, olha, você tem que pensar muito na sua família também. A sua família pode precisar de você um dia, você tem condição de crescer e você não está dando a mínima. Ah, mas é porque eu não quero. Eu falei, mas olha, de repente você vai ser a única pessoa da sua família que vai poder ajudar outros parentes. E outra coisa, eu acho que a gente tem que entender, eu não sei se a senhora concorda também com isso, a vida é cheia de ciclos. Vão ter ciclos que, de repente, o dinheiro não vai fazer falta, mas pode ser que daqui a 10 anos tenha um parente doente, pode ser que algum de nós fique doente e precise do dinheiro. E aquela reserva financeira ali é uma tranquilidade que ela vai dar pra gente. A reserva financeira existe para dar tranquilidade, nem para ser tanto utilizado, mas é para ela estar ali, se precisar, nós poderemos usar. Mas você falou uma coisa que eu achei interessante, da questão de escrever. Eu acho que nunca escrevi tanto na minha vida as coisas que eu quero. E uma coisa que eu tenho visto muito é a questão do foco. Eu queria que você me falasse a importância do foco para quebrar essas crenças limitantes. Porque, pelo que eu vi, quanto mais foco a gente tem sobre um assunto, a energia se expande. E a gente fala assim, quando você quer colocar assim, eu quero passar no concurso público, eu quero ser empreendedor, e você foca, e você vai com tudo para aquilo, surgem energias de locais que você nem imaginava que você tinha tanta energia. E quando você vai, não deu certo, volta, bate de novo, e bate na porta, você bate na porta até ela abrir. Então a energia parece que o universo até conspira para aquilo dar certo, né? O que você pensa disso? Você acha que isso existe também? Qual que é a sua visão? Partindo do princípio, como eu disse, da física quântica, o universo ele vai entrar na frequência do seu pensamento. Então você vai pegar a frequência que você tiver nela. O universo, Lélia, se nós formos olharmos o universo, ele é extremamente próspero, abundante. O universo é uma abundância. E quando você não pensa na escassez, você tem uma mente que não é escassa, o que você diz que o universo conspira, por exemplo, eu quero passar no concurso público, e você se movimenta, começa um movimento para que aquilo aconteça. Então, eu vou estudar, vou criar uma rotina, o dinheiro aparece. Às vezes eu nem estou trabalhando, mas o dinheiro ele surge, porque o dinheiro, na minha opinião, ele também é energia. Então, se eu estou nessa frequência e eu acredito que eu vou conseguir algo, as coisas vêm, se encaixam. Parece mágica. É por isso, é muito simples. Muito simples. E o que é simples? Eu li isso outro dia, eu ouvi numa palestra, alguém falando que o nosso ego, ele quer coisas complexas. Então, o que é simples a gente repele. Um simples pensamento de prosperidade, que é um pensamento de paz, não é só de ter, é de ser, a junção entre ser e ter. Ele pode atrair coisas super positivas. E isso acontece em todas as áreas da vida, não somente na área financeira. Então, mudar a sua frequência cerebral e ação são duas coisas importantes. Tá. Então, dentro do processo de coaching, trabalha-se com a questão do foco também, né? Quando a pessoa não tem foco, porque eu vejo que muita gente não tem foco. Muita gente sai tirando para tudo quanto é lado, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí acaba não tem foco. Ela nunca vai conseguir chegar lá porque simplesmente ela está tirando para tudo quanto é lado, a energia dela está dispersando. O processo de coaching trabalha isso. O processo é, vamos trabalhar uma coisa de cada vez. Vamos abrir essa gaveta e vamos cuidar dessa gaveta. Vamos abrir essa. O que eu percebo? Cada pessoa procede de uma forma, cada pessoa processa de um jeito. Tem pessoas que processam bem trabalhar com 3, 4 projetos.
Mas foco para os 3, 4 projetos. Beleza. Mesmo aquela pessoa que acha que sempre foi desorganizada, eu fui desorganizado, eu sou desorganizado, ela consegue? Mas às vezes ela é desorganizada e dentro daquela desorganização ela tem ações. O importante é qual a ação. Então tem coaches que eu estou trabalhando que às vezes tem uma desorganização, mas tem ação. Não tem aquela... Quando você coloca mulheres e homens naturalmente são mais focados que mulheres. A mente da mulher é aquele monte de filhos, né, desencapados. Mas quando uma mulher focada com essa energia, ela consegue produzir muito mais. Então, quando o foco é trazer luz, criar um holofote, opa, é aqui que eu vou trabalhar agora. E isso naturalmente vai te dar energia. Isso vai alimentar. É excepcional o foco, o coach faz isso. Essa semana nós vamos trabalhar com a meta tal. Fim. Às vezes a pessoa tem aqueles anseios, tem aquela vontade, tem todo aquele potencial, mas não consegue organizar aquilo. Quando ela coloca no papel e fala, não, eu vou, e a gente se compromete, velho. Quando a gente coloca no papel, igual aquela tarefa que está lá na agenda para ser feita. Aquela atividade. E aquilo fica ali te chamando, fica te buzinando. Se tivesse só na sua mente, ia se perder. Na agenda não. Tá ali te lembrando que a tarefa existe. E aí uma coisa que eu acho interessante também, Cláudia, é a questão do comprometimento que a pessoa tem que ter com ela também. O processo do coach, você trabalha isso também? Trabalha com a pessoa? Porque às vezes assim, uma coisa é você ter o comprometimento de atender outras pessoas. E quando é com a gente geralmente relaxa. Eu quero emagrecer, ou eu quero juntar um pouquinho de dinheiro. Aí, como não afeta quase ninguém externamente, aí você já fica relaxado. Mas o processo de coach trabalha essa questão do comprometimento que a pessoa tem que ter com ela mesma, porque sem comprometimento com ela mesma, as coisas não vão pra frente, né? O que você acha? Isso é muito sério. Inclusive, o que eu trabalho muito no curso de oratória, e é o primeiro ponto e principal é a autoconfiança. Para que a pessoa consiga se expor, colocar suas ideias, primeiro ponto é a autoconfiança. E a autoconfiança é assim, se eu não me comprometo comigo mesmo, eu marquei lá na agenda que estava escrito para caminhar, e não fui. Aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa, o que acontece? Eu não confio em alguém que está sempre furando comigo. Confio? Não. Alguém que está sempre furando comigo, eu não confio. Aí elimina a sua autoconfiança. E tudo acontecendo no nosso inconsciente. Isso é o que é pior. E aí a sua autoconfiança, ela é comprometida. E aí a pessoa não consegue seguir. No processo de coaching é comprometimento. Se a pessoa não estiver comprometida, ela não consegue resultados, bons resultados no processo de coaching, porque é 100% comprometimento. E isso que você está falando aí tem tudo a ver com a questão da procrastinação, né? As pessoas não cumprirem as tarefas na hora certa. Parece que aquilo ali vai te tomando energia. Por exemplo, se você tivesse um gasto X de energia, quando você procrastina e não cumpre aquilo no momento certo, você gasta 3x, 4x de energia e a coisa não sai, ainda te comeu mais energia do que era para ter te desgastado. E o ser humano é procrastinador, você não acha? Sim. Eu li uma coisa essa semana também falando que as pessoas não sofrem de procrastinação. Tem uns que são procrastinadores médios e tem aquele procrastinador agudo. E falando muito interessante que o cérebro da pessoa funciona como se tivesse um bicho de estimação ali dentro, que trava de fazer as coisas. E é importante que a pessoa que se considera um procrastinador crônico, ele precisa de várias ferramentas para conseguir. O que eu penso sobre os desafios? Quanto maior o desafio, mais a pessoa se dedica. A pessoa que tem poucos desafios, eu percebo que ela não cresce muito. Então, indo lá na infância, na escola, às vezes aquele aluno que era mais esforçado, não era mais inteligente, era mais esforçado, ele tem muito mais sucesso do que aquele cara que era inteligente. Com certeza, também. Tem que se exaurir. O esforço faz isso com o ser humano. Nós somos guiados por o desafio, somos chamados para o desenvolvimento através dos desafios. Então, mesmo sendo um procrastinador, ou sendo um gastador compulsivo, seja lá o que for, não,
Não, e tem muito exemplo de procrastinação. Por exemplo, nessa questão da educação financeira mesmo, todo mundo chega no final do ano e promete que no outro ano vai gastar menos, que vai juntar um dinheiro, promete que vai emagrecer, promete que vai tentar buscar um emprego melhor e quando passa o carnaval, todo mundo esquece isso, né? Parece assim que quanto mais tempo ele demora para começar, mais sem energia ele fica, né? E aí já vai descendo pro outro ano, né? O que eu faço, Léo? Às vezes quando eu me pego no pulo, porque não somos seres humanos, eu me pego no pulo assim, que estou procrastinando e estou me enrolando, me sabotando em relação à atividade física. Aí é quinta-feira, por exemplo. Eu não espero a segunda-feira para começar a atividade. Eu começo na quinta. Ou é domingo. Eu vou fazer o exercício no domingo. Porque se eu procrastinar mais uma vez, aquilo não vai. Então, essa ação de fazer e fazer agora, e não tem problema no que passou. Isso é importantíssimo, Léo. A pessoa pensar que é daqui para frente. Então, não importa o que aconteceu, não importa qual é o histórico anterior. Nossa, é isso aí. Você falou, nossa, Cláudia, isso eu acho fantástico, porque assim, você vê que quando você conversa com as pessoas que têm dificuldade para crescer pessoalmente, e aí você pode falar também de dificuldade de crescer financeiramente, é que elas ficam muito presas no passado. Ah, não deu certo por isso. Esquece o passado. O passado existe para você ter uma experiência e você aprender com aquele erro. Mas olha, não fica focado, foca para frente. E as pessoas têm dificuldade disso. Você vê pelo discurso das pessoas que eles têm dificuldade disso na rua. Você conversa, igual por exemplo no fórum, que é um lugar que tem muito conflito, é isso o tempo todo, a pessoa focada no passado. E nós temos que focar no futuro, para frente, dali para frente, do presente para o futuro, né? O que você acha? As pessoas têm foco, elas ficam muito agarradas no passado, né? Que são as crenças também. Então, se eu, por exemplo, viajei e o avião, naquela minha primeira viagem de avião, ele teve uma alta turbulência, pode ser que eu fique sem viajar o resto da minha vida pensando que, sabe? E isso acontece com muitas pessoas. Ah, minha família, ninguém tem sucesso financeiro. Isso eu já cansei de ouvir isso, né? Sorte na minha família. Ninguém isso, ninguém aquilo. Isso são desculpas para não ação, Léo. Desculpas. E essa coisa do passado é muito forte, porque é uma relação de culpa. É importantíssimo para que eu consiga me livrar de algo, que eu me liberte da culpa. E eu tenho eu vou até aproveitar aqui, tô vendo aí seu fundo aí, que você está com o material de trabalho lá do coach lá, e eu tô lembrando que você falou da abundância aí. Não sei se eu vou achar aqui para falar pro nosso pessoal, mas eu quero dar uma dica pro nosso pessoal que está nos assistindo, da leitura de um livro. E eu vou contar a história desse livro aqui. Eu tive no Vale do Silício em agosto, e eu assisti a formatura da Singularity University, e um brasileiro, Murilo Gun, um comediante, cara muito fera, ele fez o discurso de formatura, e ele falou o tempo todo da crença do pessoal que a Singularity ela é mantida lá em São Francisco pela NASA e pelo Google, e os cientistas da Singularity, e esse é um dos livros básicos lá das ideias que ele aprendeu, eles defendem que o mundo é um mundo de abundância. E você falou isso aí, olha pra você ver, você falou uma coisa que se encaixa no pensamento que os alunos da Singularity University estão fazendo lá em São Francisco. Tanto que o Murilo Gun, já vi várias entrevistas dele quando ele voltou para o Brasil, que ele fala que esse livro Abundância, que ele fala do futuro em abundância, que é uma crença deles lá na NASA e no Google. Então, assim, fantástico. Assim, você falou uma coisa aí que se encaixou perfeitamente. E essa dica tá para vocês aí, viu? Esse livro está no Brasil, publicado pela HSM Editora, que é uma editora que publica só coisa boa, né? Ô, Cláudia, eu quero saber de você o seguinte: quanto tempo que demora para uma pessoa se transformar? Pelo que você vê, assim, como é que funciona a transformação da pessoa? O que depende depende de alguma coisa para ela transformar? Pelo que você vê, assim, para a pessoa sair de um estado esse estado de falar que na minha família não dá certo nada, ou, por exemplo, eu conheço uma pessoa que fala assim, fulano é assim porque ele trata mal as pessoas porque ele é italiano. Só que ele está no Brasil, né?
Então, ele tem que tratar as pessoas bem, igual a gente trata os outros aqui. E aí eu falei brincando com ele assim, engraçado, né? Tem um ditado que fala que quando está em Roma tem que andar com os romanos. Então ele está aqui no Brasil e trata as pessoas mal? Não. A gente não se adequa aos padrões culturais lá fora, ele se adequa também. Então, essa de falar assim, eu sou família italiana, eu sou assim mesmo. Não, não é. Isso aí eu acho uma justificativa que, eu lógico, falei família italiana, mas pode ser outras coisas, assim. A minha família são pessoas nervosas, pessoas que falam, não, peraí, você pode, isso talvez te prejudique em alguns momentos da vida, né? Eu acho que, então você pode, minha família nunca deu certo para nada na área do comércio, minha família não tem jeito para isso, peraí, vocês procuraram, não, porque um parente não deu certo e o outro não deu, mas são quantos parentes? São os 30. Peraí, 2 não deram certo, aí os outros 28 não vão tentar. Então, assim, o que você acha? Quanto tempo que demora uma transformação para a pessoa ver, assim? As pessoas devem ficar curiosas com isso, né? O que você me fala? A transformação, falar em tempo, é algo desafiante. Difícil, né? Desafiante. Na verdade, a transformação, eu acredito que seja diária. A primeira transformação, para você conseguir libertar das crenças, libertar do passado e das desculpas, das muitas desculpas que existem por aí, é uma palavrinha muito, muito pequenininha e muito importante, que é a decisão. Nossa, falou tudo. Falou tudo. Você foi em cima agora do ponto X desse encontro nosso. A decisão. Sim. A pessoa tem que querer assumir, né, que ela quer. Decidir que comigo não. Ou comigo sim, né? Na verdade, vamos trocar. Comigo sim. Todas as pessoas, todos os gênios, todas as pessoas que fizeram algo grandioso não se apegaram às desculpas. Familiares, limitações físicas. Todos os dias nós temos imensos exemplos, vários exemplos de atletas que são paraplégicos, que são cegos, que são que enfrentam vários desafios físicos, mas não ficam no mimimi. Então, o grande segredo é a decisão. Eu vou assumir a responsabilidade da minha vida, e não do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do pessoal do meu bairro, do país. Agora, no Brasil, nós estamos vivenciando um momento que eu estou um pouco preocupada com relação às crenças. Porque está todo mundo com saúde, com trabalho, pelo menos as pessoas do meu entorno, produzindo, estudando, fazendo sem tempo, porque estão produzindo muito, e muitas pessoas reclamando. E eu não digo para fechar os olhos para as coisas ruins que estão acontecendo, mas eu digo para não ficarem reclamando e só no pensamento negativo que a coisa vai ruir. Não, nós temos um país abundante. Com certeza, abundante. Mas, Cláudia, sabe o que eu vejo também, assim, às vezes, eu não sei se você acha que isso acontece no seu entorno, mas eu, por exemplo, eu mexo com essa parte de concurso tem muitos anos, eu tenho muito contato com gente, vivi isso muito tempo, a questão de concurso. Eu trabalhei no Banco do Brasil 10 anos, trabalhei na iniciativa privada 5, e tem 15 anos que eu estou no Ministério Público. Então, assim, eu vejo as pessoas se lançando muito na corrida do concurso. Mas o que eu vejo também é que muita gente não nasceu para isso. Eu conheço pessoas que meu sonho é fazer medicina. O que você está fazendo aqui então? Mas é porque minha mãe falou comigo que o concurso é bom, eu quero ter uma estabilidade e tal. Cara, mas você não está feliz aqui. Você está realizando seu sonho? Mas então assim, então eu vejo que, eu não sei, o que você acha? Não é crença não, é uma falsa crença talvez, né? A pessoa tem uma falsa crença que um concurso público vai fazer ele feliz, e não vai. Na verdade, é a crença de que o dinheiro está diretamente ligado à felicidade. Então, passar em um concurso público e ganhar 20 mil, 10 mil, 15 mil, isso gera uma falsa crença de felicidade. Só que aí entra o ponto X da prosperidade. Não é o quanto você ganha, sim qual a relação que você tem com aquele dinheiro. E falando de trabalho, de carreira, eu posso dizer hoje que eu sou uma privilegiada de trabalhar com o que eu amo. Quando eu estou trabalhando, eu me realizo plenamente. É como se parasse tudo, aquele momento de plenitude. Eu percebo, trabalho em muitas empresas, vou em muitas empresas para dar treinamento, que as pessoas estão
totalmente desconectadas daquilo, qual é o seu talento. O que você veio fazer aqui? O que te faz feliz? São perguntas extremamente importantes. Pessoas que fazem o que amam e que tem a ver com o seu talento, raramente ela não vai ter sucesso. Às vezes ele poderia passar no concurso e ganhar 20 mil. E se estivesse fazendo o que ama, ia ganhar 10 mil. Mas esses 10 mil seguramente iam ser muito mais bem gastos. A compulsão por comprar, compulsão pela busca, pelo exagero, pelo mau consumo, ele está relacionado às nossas emoções. Então, se eu estou em um trabalho em que não me satisfaz, eu posso ganhar 50, 100 mil, 1 milhão. A minha relação com aquele dinheiro não vai ser uma relação próspera, e sim uma relação doentia, porque eu vou tentar tampar aquele buraco com o consumo, com algo que está fora, só que só vou encontrar aquilo dentro. Então isso é muito sério, a questão da escolha profissional. Existem momentos, velho, que na vida a gente não dá para escolher, eu tenho que fazer o que tem por causa do sustento. Ok, vamos fazer isso aqui, pronto, vamos fazer da melhor maneira possível, porque é disso aqui que eu vou dar o meu salto e fazer o que eu quero. Existiu um momento na minha vida que eu precisei vender doce na rua. E isso não foi para mim uma coisa muito fácil. Era para o meu sustento. Mas eu ia com muito agradecimento àquele momento. Eu ia grata àquele momento que eu podia ir, voltar. E aquilo foi rápido, foi um momento passageiro, mas que me deu muitas lições. Muitas lições e me deu estrutura para fazer outras coisas à frente. E essa relação com o seu profissional está diretamente relacionada ao seu sucesso financeiro. E você vê o seguinte, que há uma estranheza da sociedade quanto a isso, né? Porque, por exemplo, vamos ter o caso do Jerônimo Tema, né? Jerônimo Tema, né? Que é o Jerônimo era advogado da União, com um excelente salário, e ele abandonou a carreira pública para se dedicar a vida de transformar vidas, né? Ele agora é um coach de alta performance e tal, tá? Então assim, mas eu já vi ele falando na palestra, que você tá doido, você vai sair do serviço público e tal, mas ele falou assim, eu não tô feliz aqui, eu quero fazer coisas que vão me fazer felizes. Então assim, eu admiro muito ele, assim, então assim, você tomar essas decisões às vezes é muito difícil, porque a pressão social é para você não fazer nada. A pressão social é fica onde você tá. Mas eu não tô feliz, o problema é seu. Nós somos Admirável Mundo Novo, entendeu? Que é o do Aldous Huxley. Você é alfa, você é beta, você é gama e pronto, esquece. Ser feliz é outro problema. É importante, Léo, quando eu fiz a minha formação de coach, eu tomei muito cuidado com isso, porque eu estava muito encantada com a libertação das pessoas através do processo de coach. É importante que a pessoa identifique se a felicidade dela está relacionada ao trabalho. Porque às vezes ela vai mudar de trabalho, vai mudar de amor, vai mudar de casa, vai mudar de país e vai continuar infeliz. Então, essa relação com o trabalho, a gente precisa ter cuidado com isso ao dizer, enquanto coach eu tomo muito cuidado, porque senão a pessoa larga tudo na vida, vou largar meu emprego então e vou plantar. Às vezes dá para ela continuar com o trabalho dela, feliz lá e pode fazer do plantio um hobby. Importante identificar de onde vem essa infelicidade. Se realmente está ligado ao trabalho. E uma dica importante para saber é o seguinte: todos os dias você reclama do seu trabalho. Se alguém está falando sobre o trabalho num ambiente fora do seu trabalho, você está reclamando das pessoas, está reclamando do lugar, está reclamando do trabalho, comece a identificar isso. Se é só no trabalho, porque às vezes a pessoa está tão negativa e tão infeliz e adoecida mentalmente que ela vai reclamar do trabalho, do marido, da tia, do filho, do não sei o que, aí é diferente. Mas se a relação é só com o trabalho, é importante, sabe, buscar um momento de mudar, com estrutura financeira, com estrutura física e emocional para mudar. Você falou, achei interessante, eu conheço várias pessoas que têm hortas. Elas mantêm hortas. E aquilo ali é o processo, é a felicidade da pessoa. Eu conheço gente que não quer mudar para prédio por causa da questão de poder ter um pomar, de tomar. Que a pessoa passa horas ali e assim, está feliz porque o contato com a natureza que ele tem.
Hoje mesmo eu estava vindo de Galiléia para cá, eu parei o carro de noite na estrada para conversar com uma pessoa e eu estava... Poucos minutos que eu fiquei ali, eu fiquei ouvindo o barulho da natureza ali, do campo ali, e foi um negócio assim, eu falei assim, nossa, cadê a minha bicicleta? Eu queria estar rodando por ali, ó, ali dentro ali. Mas, ô Cláudio, nós já caminhamos pro finalzinho da nossa... Já tem 40 minutos que nós estamos conversando já. Eu quero agradecer a sua passagem, mas a sua palestra aqui pra gente, a sua fala. Te agradecer pelo convite também que você aceitou para ser palestrante do nosso congresso online, o SINAEF, né, o primeiro Simpósio Nacional de Educação Financeira, que vai ser em agosto. Quero te agradecer por você ter aceitado o convite para falar sobre esse assunto e aprofundar. E eu queria fazer esse último bloco aqui, perguntar para você essa questão das emoções e do consumismo. Você falou isso aí, isso me chamou a atenção, né? Você vê que assim, que está um consumismo desenfreado, as pessoas compram, e parece que quanto mais elas compram, mais infelizes elas são, né? E tem esse negócio da compulsão, da pessoa não parar de jeito nenhum e quer mais e quer mais. O que você vê? Você vê que o consumismo, qual que é a visão que você tem desse momento que nós estamos vivendo no tocante ao consumismo? São dois pontos importantes pensar no consumismo. Primeiro, o apelo externo, que é violento. Violento. Muito forte. É violentíssimo, é violentíssimo. Para um adulto é difícil. Cláudio, você imagina a pressão que uma criança ou um adolescente sofre. A questão do telefone celular. A gente que é adulto, a gente tem telefone celular mais barato. O adolescente não consegue, que a pressão social é muito violenta para ele ter o que todo mundo tem, que é o mais caro geralmente, né? Falo que nós vivemos a ditadura da Apple. Mas a pressão que esse povo... É difícil, o adolescente não consegue, a pressão é violenta. Um adulto tem dificuldade? Tem. Porque se você não tem, as pessoas estranham. E nós temos, como ser humano, nós temos na verdade, é uma necessidade de pertencimento. Temos necessidade de pertencer. Então, se eu estou numa sociedade, eu quero pertencer a ela. E esse pertencimento vem com o tempo, porque se o meu coleguinha tem, e se o palestrante que é meu amigo tem, e se o outro tem, isso tudo é um inconsciente que acontece. Então, por isso é muito importante a gente estar com o auto-observador ligado. Eu não estou dizendo que a pessoa não tem que ter um Mac, que não tem que ter um iPhone, não é isso. Pode ter e deve ter, nós merecemos. É olhar para algo e falar assim, eu mereço isso, eu mereço melhor. Mas porque eu quero, e não porque o outro tem. E isso impulsiona, para mim, a violência exagerada vem dessa desigualdade social, que é a coisa do que o cara quer pertencer. Então, para ele pertencer, ele acha que para ele pertencer, ele tem que ter um telefone da Apple. E aí ele rouba, ele assalta. É algo muito profundo, é um tema, esse tema, velho, o seu projeto de educação financeira é algo que realmente pode apoiar muitas pessoas, e principalmente nesse âmbito emocional. Você está falando isso aí, está me lembrando, lá na criminologia tem as teorias da frustração, que elas são umas teorias bem interessantes na questão do crime, né? Que as pessoas acabam se envolvendo em crimes patrimoniais porque há uma frustração. E não só na teoria da frustração, acho que do Robert Agnew, que é um mas tem aquela teoria lá da década de 50 ou 60, da questão das expectativas, né? A pessoa tem uma expectativa que vai e a sociedade não coloca. A teoria da anomia, agora que eu tô lembrando do Robert Merton. A pessoa, ela tem aquele conflito que ela quer, que ela vê na televisão, que ela quer, e ao mesmo tempo ela não consegue, porque o emprego dela, então se ela vai, a maioria aceita. Então a maioria é conformista. Só que tem alguns que não aceitam, e eles rompem esses padrões, né, assim. Então, são coisas bem interessantes, né, que a gente vê. Mas olha, eu quero agradecer então a sua participação. E Cláudia, me fala uma coisa aqui. Como que as pessoas podem entrar em contato para te perguntar alguma coisa sobre o trabalho do seu de coach? Qual é o e-mail de contato? Tem algum site? O que você pode passar para a gente aí para facilitar o contato com você? Tem meu site, que é www.sotestreinamentos.com.br, e tem meu e-mail. Sotes, como é que digita?
THISSOTHIS, treinamentos no plural.com.br. E também através do meu e-mail, claudia@sotestreinamentos.com.br. E pode passar também aí depois, se você quiser deixar o link com meus contatos. Sim, eu vou deixar anotado que essa palestra nossa aqui vai para o YouTube depois, essa conversa nossa, vai. Eu vou deixar facilitando. Cláudia, então, muito obrigado. E obrigado também por ter aceitado o convite. Eu tenho certeza que você vai abrilhantar o Sinaf com essa palestra sobre essas crenças limitantes, sobre essa mente limpa, essa vida próspera, porque eu penso o seguinte, que para a pessoa conseguir chegar lá, ela tem que entrar na cabeça dela que ela vai chegar lá. E se ela chegar com crenças limitantes, com pensamentos negativistas, ela não vai conseguir lugar nenhum. Quanto mais chegar lá na questão financeira, né? E aí uma das coisas, então, eu quero agradecer o trabalho dos coaches, né? Porque se não fosse os coaches, muitas pessoas não iam conseguir chegar aonde elas estão querendo, que é pontos mais altos na vida, né? Muito obrigado e um abraço, até a próxima, tá bom? Obrigada, Lélio, pelo convite, foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que possamos apoiar muitas pessoas ainda. E se precisar tiver alguma dúvida, quiser algum contato, é só entrar em contato comigo. E nos vemos ainda no congresso, tá? Foi um prazer, uma grande honra estar aqui com você, Lélio. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.